Então, assim, empate. Como o senhor avalia esse empate? Positivo ou negativo? No primeiro tempo, o ABC teve as melhores oportunidades da partida. No segundo tempo, o América conseguiu criar oportunidades e chegou ao gol. Como o senhor avalia esse empate nesse jogo de ida da decisão do Campeonato Potiguar? Boa noite. Bom, boa noite. Parabéns a todos aí por deixar, né, a Cecília primeiro, né, como não podia deixar de ser. Realmente, a gente montou uma estratégia para que não acontecessem de forma nenhuma um desequilíbrio defensivo, que a gente sabia que a gente tinha uma proposta, inclusive lançando o Henrique para jogar, eu precisava ter um equilíbrio defensivo muito bom para que nós, quando recuperássemos a bola, puséssemos ele, e tanto ele quanto o Ítalo, dentro do jogo, principalmente nas costas dos dois médios dele, né, que são dois jogadores, tanto o Adeilson como o Henderson. A gente exploraria isso, essa foi a estratégia. E, infelizmente, ela não funcionou devido a uma coisa que você não controla. O treinador, você controla qualquer tipo de tática, qualquer tipo de estratégia, mas o emocional, né, que a gente trabalhou bastante durante a semana, uma semana que para nós foi um pouco curta devido ao jogo do Náutico, e a gente, na verdade, manteve. O que eu fiz ali? Eu voltei com o time que fez o segundo tempo do Náutico, com Luz no Lucas. A única alteração foi o lateral direito. Aquele time voltou para o segundo tempo com um ímpeto muito bom, e era o ímpeto que a gente projetou para o primeiro tempo. Só que aí, exatamente, né, acontece uma situação ou outra, uma infelicidade ou outra, que acaba gerando um corpo para o adversário. E foi isso que aconteceu. A gente, naquela jogada do pênalti, né, foi uma sucessão de infelicidades e a gente acabou sendo assolado pelo 1-0, inclusive no rebote do Renan. Dava para a gente ter também feito uma recuperação, porque a gente trabalha essa reação ali após a batida, mas foram dois tempos distintos, totalmente. No primeiro tempo, no terço final, o ABC entrou 9, 10 vezes na gente, a gente entrou 3 no terço final. No segundo tempo, houve uma disparidade enorme. Nós entramos 17 vezes no terço final e o ABC entrou só 3. Então, isso mostra, né, o que foi o segundo tempo. A gente, mais uma vez, com ousadia, com responsabilidade, fizemos as mudanças que precisavam ser feitas dentro daquilo que também é critério, né? É critério. A gente não lança ninguém. Hoje o Romário era preciso, tinha um projeto para ele aí de pelo menos aí meio tempo de jogo, e acabou que a gente acelerou o processo devido à necessidade. E ele entrou bem, a gente fez um segundo tempo totalmente diferente e melhor que o primeiro. Como assim, boa noite. Duas situações, ficou claro para a gente, e pelo menos para mim, que você usa a expressão algumas infelicidades, algumas situações. É claramente o posicionamento da defesa ou alguém fazendo um erro de equívoco na sua defensiva. Claro que você está no seu papel, você não vai nomear. Mas eu pergunto, já que você utilizou a palavra critério para estar lançando alguém, para estar começando alguma iniciativa, qual é o critério para o Irã ser titular na defesa ao lado do Guilherme Paraíba? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua dobra hoje, como é que você viu no primeiro e no segundo tempo, a dobra com o Renan e o Davi. Bom, na verdade o critério é bem simples, né? O Lucas, naquele jogo lá contra o Santa Cruz, ele estava, né, eu cheguei, coloquei ele, foi bem contra o Ceará, e depois eu achei que teve muita dificuldade lá. A gente, para não perder o jogador, a gente oportuniza outros. E aí eu oportunizei. Inclusive ele e o Irã fizeram um jogo bom lá contra o Ceará. E aí agora houve um retorno do Paraíba, houve essa situação da gente oportunizá-lo e dar uma, entre aspas, uma segurada no Lucas, porque estava vindo muito bem, mas aquele dia fatídico naquele campo, naquele tudo, foi uma noite que a gente julgou que era necessário dar uma segurada para também você não instigar e não extirgar o jogador quando ele está mal ou quando ele tem uma infelicidade no jogo, porque as pessoas têm no futebol, principalmente na rede social, a péssima mania de querer a cabeça do cara na bandeja.
O cara erra, tem que botar a cabeça do cara na bandeja. E eu, como gestor de grupo, como um treinador experiente, eu já recebi, né, muitas respostas. Ontem, inclusive, eu tive o prazer de convidar o Alisson Wagner para fazer uma visita a gente lá, que é um jogador que estava muito lesão, muita coisa de 2019, e daqui a pouco ele foi o protagonista do título, né? Então, às vezes, você como gestor, você tem que ter esse... Ainda mais quando você está conhecendo um elenco, como é o meu caso, para mim, eu fico muito satisfeito de ver a reação de todos eles. Para mim, é nítida e notória, um time guerreiro no segundo tempo, que acuou o adversário, que empurrou, que soube realmente fazer o jogo em casa com o seu torcedor. A gente projetou isso para o primeiro tempo. No primeiro tempo não aconteceu e a gente ainda toma o gol. Aí você reequilibra, mas lá no segundo a gente já voltou com 2 alterações, né, ousadas, corajosas, para a gente, acho que a tarefa minha aqui também é corrigir o time, né? E eu falei que a gente precisa agora conjugar os 2 tempos. A gente está trabalhando muito forte em cima de um tempo, principalmente do segundo. Isso mostra que o time tem uma característica de reação boa. Se a gente conjugar os 2 tempos aí, eu acredito que a gente pode sim fazer um grande jogo lá, e um campo também que eu conheço bastante, né? Conheço como poucos, e um campo bom de jogar. A gente pode sim, de repente, armar uma estratégia para chegar lá, fazer um grande jogo e sair de lá com o título, que não tem vantagem para ninguém, né? A gente joga todos os 2, a única questão é o campo. E o nosso time também é um time experiente. Agora, na pressão muito grande, o time conseguiu render. Então, a gente espera que faça isso no próximo sábado. A dobra. A dobra funcionou muito alternadamente em alguns momentos e depois eu senti a necessidade de quebrar, porque a gente tinha que tomar a iniciativa do jogo, né? A gente tinha que realmente tentar algo diferente, mas na minha visão, o Davi, ele fez um jogo bom nas 2 fases, tanto na frente como depois na linha de 4. Então vamos avaliar tudo, né, com calma, mas também não sou um cara que eu vou ficar aqui trocando todo dia um time, trocando todo dia uma estrutura, mas eu confio que a gente pode sim chegar lá, fazer um jogo forte e conquistar o título, como já aconteceu outras vezes, né, aqui no 2015, 2023, 2012, salvo engano, né? Eu tenho pegado algumas coisas da história aí. Então, primeiro tempo, empate. Segundo tempo, a gente precisa de ir lá e buscar o nosso objetivo maior. Moacir, boa noite. Queria saber de você sobre essa oscilação. Já foi assunto, inclusive, na coletiva de hoje, mas é assunto, né, recorrentemente, tem sido a tônica, inclusive, né, essa diferença do América no primeiro e no segundo tempo. Eu queria que você explicasse, a resposta pode ser até óbvia, mas eu tenho que perguntar por que isso acontece. É uma coisa emocional, psicológica, é técnica, tático? Como é que você avalia essa diferença tão grande e essa oscilação de um primeiro tempo que deixa a desejar para um primeiro tempo que você mesmo já destacou, que foi tão bem, né, o desempenho do seu time? Obrigado. Bom, a gente sempre aposta em atletas que você faz a leitura do adversário e faz um plano de jogo, né? Nesse plano de jogo, você escolhe os melhores atletas que no plano, na planificação durante a semana, que eles encaixaram melhor. E você espera que eles tenham um mental forte para desempenhar dentro desse desenho que você fez nos trabalhos da semana. Mas ninguém garante que na hora do jogo, né, existem N outros fatores, né, além do emocional, do físico, da noite que o cara passou, tem muito, é multifatorial. Então, assim, a gente realmente espera que eles rendam já lá no primeiro tempo aquilo que foi no treino. E aí, quando não acontece isso, aí entra o trabalho da gente, né, tanto de cobrar, motivar no intervalo e fazer as substituições, porque hoje, se eu ficasse omisso ali, né, naquilo que foi algumas infelicidades defensivas, algumas situações, melhorar a posse mais no campo deles, eu fiz essa leitura e eu me senti na obrigação de fazer 2 ali, e na verdade eu ia fazer até 3,
Mas aí a gente fez 2 e ficou com 3 para fazer naquele 15, 30 e ver como é que a coisa ia acontecer. Graças a Deus aconteceu bem e a gente conseguiu aí retomar recalculamos a rota e fizemos um segundo tempo muito melhor. Hoje o jogo foi... O Souza fez o gol, deu um empate para a equipe do América. O Evaristo falou muito sobre isso na semana, que poderia ter uma perseguição individual no Souza com algum jogador de marcação dele, e isso aconteceu. Surpreendeu essa marcação individual no Souza, mesmo ele marcando gol? Não, porque todo mundo sabe da capacidade dele, da leitura dele, da experiência dele. Nós combinamos que, caso acontecesse isso, nós já tínhamos uma região do campo, que eu não vou falar qual que ele atuasse mais como ele atuou no segundo tempo. Então ele vai sair, se tem uma marcação mais individual, você tira o jogador daquele setor que está marcando ele e faz com que alguém ocupe, né? Isso aí é uma coisa básica do futebol. E toda vez que acontecer, ele foi avisado sobre isso na pré-eleição, que se acontecesse isso, ele teria que se deslocar para levar essa marcação individual, congestionar um setor e abrir o espaço onde ele estava para a gente jogar. E ele fez isso. Só que a gente não aproveitou bem esse espaço no primeiro tempo. Já no segundo a gente aproveitou melhor e fomos amplamente superiores na segunda etapa. Mas para mim, eu volto a dizer, não tem clássico, não tem favorito. Eu acredito que o torcedor está muito machucado, acho que de ambas as equipes, em relação às coisas que vêm acontecendo nos últimos anos no futebol potiguar. Mas hoje eu desculpa discordar de todo mundo. Foi um grande jogo de futebol, foi um jogo jogado, brigado, bem disputado. As duas equipes usando suas estratégias e contrapondo a estratégia do adversário, né? Depois ele fechou com 2 linhas ali, ele fez a dobra depois, né? Ele fez a dobra depois para tentar neutralizar, e aí a gente já procurou outra solução, vai jogar mais por dentro. Então, eu tenho certeza que hoje, o torcedor que veio aqui, ele viu um jogo bem estratégico, disputado, e com 2 equipes que querem dar ao seu torcedor o título estadual de 2025. Assim, desde o começo da temporada, o América vem sofrendo, né, com a camisa número 9. Teve o Ricardo Bueno, que veio ano passado como esse homem para ser homem gol do América. Esse ano o Giva, Taylor Prats, que é um jovem, uma aposta, mas vem fazendo gols, inclusive é o centroavante que mais tem gols com a camisa do América. Mas ele não vai estar no segundo jogo. Está suspenso por conta do 3º cartão amarelo, né? E aí, Giva, Ricardo Bueno, a gente viu que enquanto estava 1-0, você ia colocar o Ricardo Bueno, o América empatou, você mudou de ideia, botou o Robson. E para esse jogo fora de casa, o ABC quando joga em casa, ele costuma propor o jogo. E agora, sem o Taylor Prats, que tem sido pelo menos a sua primeira opção de substituição no segundo tempo. Prova isso aí é interessante sua pergunta, sua colocação. Eu não tenho, é uma questão de estratégia. Eu ia colocar o Bueno realmente no jogo, mas a gente teve cãibra do Henrique. Ele teve muita cãibra, porque ele correu muito, ele jogou muito. Queria aqui parabenizá-lo, né? Um jovem. Eu digo que em 2019 foi o Everton, goleiro. Agora, quem sabe a gente vai estar aí, né? Firmando o pé numa grande promessa do futebol potiguar aí, que é um garoto fantástico, personalidade, parte técnica boa. Com relação à camisa 9, é isso aí. Qualquer um que entrar e não fizer o gol, ele vai ser fadado, né, a ter uma cobrança exacerbada. Mas eu trabalho com os 3 de forma igual. Obviamente, eu também preciso ter uma opção e falar, minha direção é essa. Porque se eu coloco cada tempo, cada minuto ou outro, eu fico trocando, eu mostro que eu também não tenho convicção ou que eu não tenho uma tomada de decisão mais assim direcionada. Então, realmente, eu estou com o Giva aí nesses jogos, mas pode aparecer o Bueno agora. O Taylor, falaram do cartão dele aí, lá no Frasqueirão, mas lá ele não tomou o cartão, a gente checou agora. Vamos ver ainda se realmente ele está com os 3 ou se são 2, mas independente disso, a gente está dando moral aí para todo mundo e eu fico realmente esperando que a gente consiga fazer uma semana boa, sem Copa do Nordeste, fazer uma semana com a cabeça boa, com treinos fortes, eles sabem disso. A única semana que eu tive que fazer treino forte ali foi contra o Santa Cruz. E a gente fez um jogo, talvez o melhor jogo sob meu comando.
né? Então agora nós vamos ter uma semana, mas não é para descansar não, é para trabalhar firme, forte, bastante direcionado, para que no jogo da volta, eu acredito que ele vai vir mais aberto, mais ofensivo, de repente vem o Rosa para jogar, de repente vem o Esquerdinha, né? Vamos ficar atento e tomara também que qualquer coisa que aconteça a gente vai estar pronto, quem sabe a gente usar o antídoto, né, que ele usou no primeiro tempo, a gente usar lá. Tudo isso aí vai ser cena dos próximos capítulos e eu espero poder... Estou muito feliz, né? Eu tenho um dado interessante. 4 trabalhos aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba. São 4 trabalhos, os 4 anos que eu estive aqui, eu estou na final do campeonato. Então isso para mim é motivo de um orgulho muito grande. Mas agora eu quero fechar com o título como foi em 19. Mas antes de se projetar nessa próxima partida que acontece no estádio Maria do Masparage, é importante avaliar a disposição tática do ABC, como o Evaristo Pires armou essa equipe sem um meia amador, sem a figura do Anderson Rosa, porém com 3 homens de muita intensidade, o Reis ali na cabeça de área, mas sobretudo o Anderson e o Adeilson, 3 homens que realmente deram muita pegada ali no meio e, no meu entendimento, houve até um diferencial do ABC em função desses 3 jogadores, com o Joãozinho fechando do lado direito e o Alisson. Com a bola, o ABC também subia com vários homens. Então, como arrumar um antídoto para esse tridente, né, esse trio de volantes do ABC? Não, eu acredito que no primeiro tempo teve muita jogada ali do ataque do ABC que se jogaram muito no corpo dos jogadores nossos, né? E levaram em algumas jogadas alguma vantagem. E isso foi minando nossa equipe. Agora, com relação, a gente sabia, era um triângulo ali no meio, que a gente sabia que quando eles tivessem a bola, eles têm também transição, todos os 2 atletas, e a gente queria usar as janelas desse triângulo aí, tanto com o Henrique como no primeiro momento eu usei depois o Romarinho entrou e usou muito bem essa janela aí, certo? Então, assim, a gente está trabalhando, observando tudo que está sendo feito, montado, mas realmente o time deles entrou com um ímpeto muito bom e a gente voltou com um ímpeto muito melhor e tinha que ser assim. Mas essa estratégia, se ela for repetida, eu acredito que ele não vai repetir isso lá, porque lá, apesar que o campeonato não acabava hoje, mas lá ele vai ter que jogar. Eu conheço também a torcida de lá bastante. E lá, se tiver com essa proposta muito defensiva, eu acho que o torcedor vai acabar se voltando contra. Então, isso a gente pode tirar, de repente, vantagem também desse fator. Boa noite, você, o Eduardo do Universidade de Esporte. Fala um pouquinho sobre a frequência dessa primeira etapa, de um pouco mais, de esperar um pouco mais a equipe adversária e saindo um pouco mais no segundo tempo e a importância da torcida para buscar esse gol de empate. A torcida do América, ela com certeza esse empate aí vai acreditar muito na conta dela também, que foi o 12º jogador, acreditou, veio, incentivou o tempo todo, o primeiro tempo acabou, vaiou com toda razão e depois a gente volta para o segundo tempo, eles viram as mudanças e já se reanimaram de novo, já reacenderam e a gente teve as ações dos jogadores no campo, elas refletem muito aquilo que o torcedor vai fazer. E a gente teve ações melhores, tivemos menos infelicidades no segundo tempo e acabamos com a nossa proposta empurrando realmente o adversário para as cordas, né? Eu falei aqui, de 10 deles contra 5 nossa ação de entrar próximo da área, no segundo tempo nós tínhamos 17 contra 3. Então isso, os jogadores começaram a fazer, o torcedor foi junto e acabou caracterizando uma superioridade, ao meu ver, bastante significativa e, na verdade, poderíamos ter virado o jogo, tá? Poderíamos ter virado o jogo dentro do que foi as oportunidades e as chegadas que a gente teve. Professor, boa noite. A minha pergunta é referente à Copa do Nordeste. Eu queria saber a respeito, né, que a CBF adiou, né, a última rodada do Grupo B somente para junho. E a sua avaliação a respeito desse adiamento, né, se é positivo ou negativo, e também ainda se o senhor acredita na classificação do América às quartas de final da Copa do Nordeste.
Excelente pergunta. Acreditamos e essa mudança foi primordial para nós. Porque quando você troca comando, você também vem com algumas ideias e alguns comportamentos que o time não é de uma semana para outra, né, 15 dias que vai mudar. Então, eu acredito que essa semana para a gente cheia, ela vai ser muito importante para que nós realmente utilizemos cada minuto dela, cada fração dela para melhorar a nossa equipe em relação ao nosso arquirrival. Agora, eu acredito porque ficou em aberto, né? Vai ser um grande jogo de novo, nós vamos jogar em casa, é um diferencial, né? Caso obtenhamos o título aí, a gente sabe o que a torcida do América vai fazer, não é que nem hoje, vai talvez hiperlotar aí, porque é o único representante do Rio Grande do Norte na competição, a única esperança, vamos colocar assim, de sair do cenário, né, estadual e ir para uma competição que tem a pujança que tem a Copa do Nordeste. Então, nós não vamos abrir mão disso, não vamos abdicar disso. Colocamos o time titular contra o Náutico, pensando nisso, né? Empatamos o jogo, estava impedido, depois chegamos de novo, segundo tempo, mas a gente vai trabalhar com foco total na final e depois a gente vira a chave, tanto para a Série D como para a questão da Copa do Nordeste. Mas agora, realmente, a energia nossa vai estar toda focada para esse segundo jogo, que vai ser muito difícil também, mas que nós vamos chegar lá e vamos disputar, honrar a camisa hoje como a gente honrou do América e, com a graça de Deus, a gente conquistar mais um título aí seria, né, depois de tantos anos, né, quase 3 décadas aí, conquistar o tricampeonato.